Estamos ao vivo, hoje quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir. Aos que estão assistindo nesse momento, que entrarão no decorrer aí uma excelente noite. Muito obrigado por mais uma noite você está aqui conosco. Hoje nós estamos trazendo um tema, geralmente, ouvimos falar em apenas uma época do ano, exatamente nessa época, né? E o significado desse momento, né, especial, ele foi, digamos assim, um tanto modificado. Talvez nós vamos tocar nesse assunto no decorrer da live. Boa noite, professor Samuel. Mais uma vez, mais Boa uma noite juntos noite. aqui. Boa noite, professor Nildo Moraes. Hoje um tema importante, um tema dos mais importantes da história da humanidade, história da Páscoa, né? E a gente vai estar analisando tanto a vertente histórica, quanto filosófica, quanto teológica. Não é isso, professor Nildo Moraes? É uma data que é comemorada todos os anos, que relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? A celebração ela acontece durante a chamada Semana Santa, que é uma das principais festas do cristianismo. É isso, professor Nildo? Bom, a Páscoa, né, como a gente sabe, é uma tradicional comemoração das religiões cristãs. Primeira pergunta, né? Pergunta de data. Ah, sim. De início, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e no cristianismo passou a ser significada com um novo significado, né? Essa comemoração é realizada anualmente, tem uma data que é variável, né? E os critérios que determinam a data da Páscoa foram estabelecidas pela Igreja Católica no ano quarto antes de Cristo, não é isso, professor Nildo? Exatamente. Dia 25 de março até dia 22 de abril, né? E até o dia 25 de abril, né? 22 de março a 25 de abril, perdão. Do dia 22 de março até o dia 25 de abril. E ela varia aí, como o professor havia mencionado aí, né? De acordo com algo que acontece anteriormente. Mas, professor, as pessoas geralmente, quando lembram-se da Páscoa, né? As crianças, eu lembro que minha filha mais nova, quando chegava nessa época, quando ela era pequena, ela perguntava: pai, você compra algumas Páscoas para mim? O que era a Páscoa? Era o ovo de chocolate. Para ela, era a Páscoa. Compra uma Páscoa para mim? Então ficava caracterizado, né? Como a essência, o significado da Páscoa eram os ovos de Páscoa. Quando que se instituiu, quando que houve aí, professor, quando que se colocou, né, esse lado um tanto mais comercial, digamos assim? Bom, a Páscoa, a gente sabe que ela sofreu influência pagã, né? E em razão desse paganismo e de países europeus, como, por exemplo, a Alemanha, né? Que se teve a instituição do ovo de Páscoa, né? Então, é o que a gente vai estar verificando um pouquinho mais para frente, professor Newton, né? Após a introdução, né? Mas a gente sabe que a Páscoa ela tem significados diferentes, né? Para o povo pagão era um determinado significado, né? Para os judeus um significado cristão e para os judeus, né? Um significado próprio da sua cultura, não é isso, professor Nildo Moraes? Exatamente, exatamente. Conforme foram se passando e algumas datas comemorativas, elas foram incorporadas ao calendário mundial, ao calendário local.
E essas datas, essas festas, né? Elas foram sendo incorporadas à rotina daquela região. Como o professor mencionou aí no início do século XIX, né? Com, digamos assim, o ingresso dos ovos de Páscoa, né? Aqueles ovos gigantes, né? Quando a indústria de chocolate começou ali a se desenvolver, né? Então, ovos grandes, decorados, era a moda, né? Nas décadas de 1920, 1930. E o maior ovo, professor, registrado na história, ele ficou com a idade, tá? 9 de abril, de 10 centímetros, 7 metros e 10 centímetros de altura e pesava 4 toneladas e Nossa, 760 enorme. quilos. Enorme, Enorme, né? né? 7 metros com 10, mais de 10 centímetros, pesava em torno de 4 toneladas. Haja Então, esse foi o chocolate, hein? maior ovo registrado na história, né? Haja chocolate, tempo e disposição para montar tudo isso daí, né? Exatamente. Né? E, professor Nildo Moraes, a palavra Páscoa, ela é derivada, né, da palavra Pesach, né, do hebraico, né, e dos termos Pascha, do latim, e Pasquina, do grego. Seria isso, professor Nildo? É. Uhum. Então, Exatamente. O que significou ali para o povo judeu a Páscoa, né? No Egito, né? Que uma ordem, né, dada por Deus a Moisés, ele diz: vós celebrareis a Páscoa. E nada mais significa do que passagem. Isso lá no tempo hebreu, né? Nos tempos bíblicos. Essa foi a origem, né? E por quê? Aí nós entramos aí num ponto um pouco mais teológico. Se o senhor quiser já entrarmos nisso, ou darmos apenas uma pincelada, irmos trazendo os vários pontos, professor, o senhor fica sim, eu vou falar um pouquinho então, professor Nildo, da à Páscoa vontade aí judaica, também, tá? e aí você faz os complementos, né, que você tem conhecimento aí bem Perfeito. aprofundados, né? Então, olha só, Ótimo, sem problemas. então, Imagina, imagina. segundo Pois os não. historiadores, né, a Páscoa do judeu ela tem um significado diferente da Páscoa dos cristãos, né? A Páscoa judaica é chamada de Pesach, que significa passagem no hebraico, e comemora a libertação dos hebreus da escravidão Uhum, no Egito, né? Essa festa era comemorada exatamente. tradicionalmente próximo ao período em que se iniciava a primavera no hemisfério norte, né? A realização desta festa aconteceu por uma ordem expressa de Javé a Moisés, que a repassou para o povo hebreu. A descrição da forma como a comemoração deveria ser realizada e todo o seu contexto estão no trecho bíblico de Êxodo. É isso, professor Nilton? Você pode fazer o complemento, né? Exatamente. Posso, claro. Então, por que houve essa passagem? Quando o povo estava, foram inúmeras tentativas de Moisés para que o faraó da época liberasse o povo para ir adorar a Deus em um determinado local que Deus havia determinado para eles. Eles pediram então para Faraó liberar. E então começou ali, vou pegar um pouco antes, né? Que aconteciam então naqueles momentos as pragas, até a última praga, que foram a morte dos primogênitos. E a ordem era o seguinte: todos os judeus vão pegar um pouco de sangue e passar nos umbrais da porta para identificar um primogênito do povo hebreu. Então, por isso a passagem. No dia seguinte, muitos primogênitos do povo egípcio foram mortos naquele momento, mas o do povo hebreu não foi, então por isso a passagem. No dia seguinte, então Faraó permitiu que o povo saísse do Egito e fosse
adorar a Deus. Eles colocavam ali em dias, né? Deixa-nos sair tantos dias para irmos adorar a Deus. Então voltaremos, ou liberta de uma única vez aí para nós não voltarmos mais ao Egito. Então essa foi a passagem quando o anjo de Deus passou e havia uma marca, né, para identificar quem era hebreu e quem não era hebreu. Então esse foi o significado a princípio da Páscoa, a passagem, a saída do Egito. Muito bem, professor Nildo. E agora vamos Perfeito? abordar um pouco, então, da chamada Páscoa cristã, né? E apesar Sim. da Páscoa ser derivada, né, da comemoração judaica, o significado de Páscoa cristã é diferente, né? Pois ela relembra os atos da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Cristo é, inclusive, um dos pilares da fé cristã, e, em razão disso, a Páscoa é uma festividade muito importante para os cristãos. Dentro da tradição cristã, Cristo é tido como o Cordeiro de Deus que foi enviado para a missão, né, de se oferecer em sacrifício, a fim de libertar a humanidade de seus pecados, né? Após ele ser crucificado e morto, ele ressuscitou após 3 dias. Todos esses eventos teriam ocorrido durante a realização da Páscoa judaica, que é comemorada durante 7 dias, né? O que criou um paralelo entre as duas comemorações. Na comemoração da Igreja Católica, a Páscoa encerra o período da Quaresma, né? Que é um período que é marcado por jejuns e no qual muitas pessoas fazem as suas promessas, né? A última semana desse Uhum. período é tida como a Semana Santa, que se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Os dias finais da Semana Santa são a Última Ceia, que aconteceu na quinta-feira santa. A crucificação e morte de Cristo acontece na sexta-feira santa. E a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo de Páscoa, conforme a gente vai estar abordando com mais detalhes posteriormente, né? Em razão Exatamente. disso, a comemoração da Páscoa é uma data móvel, conforme foi falado anteriormente, e ela pode acontecer entre os dias 22 de março e 25 de abril. A determinação da Páscoa como comemoração em data, que é uma data variável, foi instituída pela própria Igreja durante o chamado Concílio de Nicéia, que aconteceu em torno Em do ano 325. 325 depois de Cristo. É isso, professor Nildo. Você pode fazer alguns complementos da Páscoa cristã, professor? Com certeza, podemos sim. Então, ela foi instituída, né, no Concílio de Nicéia, no ano 325 da nossa era, e a Igreja Católica, né, ela inspirou-se nos mesmos motivos católicos, né, que era ali a passagem do Mar Vermelho, a palavra pechá, passagem, passar por cima, né, a viagem pelo deserto, uma terra prometida, tem todo aquele contexto, né, que foi no mês de Nissan, o capítulo 12 do livro de Êxodo, como o professor tinha mencionando, né, retirando aí a peregrinação ao céu, né, o maná, que exemplifica aí a Eucaristia, que quando o povo estava no deserto, não tinha comida no deserto, Deus então mandava o maná, tá? Então, maná exemplifica aí a Eucaristia e muitos outros ritos, né, que nós podemos, que em alguns ritos eles foram desaparecendo, né? A maior parte da igreja cristã foi estabelecida no Concílio de Nicéia, né? A parte dos evangélicos comemora a morte e a ressurreição de Cristo através da cerimônia da Santa Ceia, né? Na antiga Páscoa judaica, as famílias removiam nas suas casas, né? Eles tirariam todo o fermento que representa o pecado. E antes das festas dos pães asmos, tinham toda uma sequência, um ritual para a Páscoa judaica, né? Então, os cristãos devem confessar os seus pecados, arrepender-se,
tirando o orgulho, a vaidade, a inveja, né? As cerimônias de lava-pés. Eu creio que na Igreja Católica também tem, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica, né? Na Páscoa, nos judeus era representado dessa forma, tirava-se todo o fermento, representando o pecado. A festa cristã é o lava-pés, que nada mais é do que uns lavar os pés do outro, assim como Cristo lavou os pés dos discípulos, comendo ali o pão sem fermento, tomando o suco de vinho, o suco de uva, né? Representando. Então, nós podemos até falar em um outro momento aí, professor, sobre o que estava na Bíblia, se era vinho ou se era o suco, né? E quando, na morte de Cristo ali, na crucifixão, quando o soldado entrega para ele uma esponja ali com vinagre, o que seria aquilo, né? Posso colocar só um adendo? Claro, por favor, professor Nilton, é importante, né? Vai Quem quiser fazer alguma pergunta aí, né? Então, o que era o vinagre? O vinagre era o vinho quando ele perde a fermentação. Depois de um tempo, ele vira vinagre. Então, esse era o vinho que era bebido pelos soldados ou por outras pessoas mais simples do povo, né? E é algo extremamente... Os historiadores colocam isso, tá? É algo bem... que causa, de certa forma, uma certa repulsa, professor, porque o vinagre, depois, quando ele passava-se do tempo o vinagre, já depois do suco de uva fermentado, virava o vinho. Depois de perder a essência do vinho, ele vira vinagre mesmo. Vinagre. Então, esse era o que os mais simples bebiam. E eles utilizavam desse vinagre para a higiene pessoal dos soldados. Então, provavelmente, quando eles pegaram aquilo para provocar Jesus, não era somente o vinagre, eles utilizavam-se disso para a higiene pessoal também. Então, algo para colocar assim, que o sacrifício de Jesus, né, foi muito além daquilo que nós imaginamos, né? O sofrimento dele foi muito maior. Então, lá nos livros de 1 Coríntios 11, 24 e 26, relata-se o seguinte, professor, eu quero ler aqui, tá? Claro, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isso pode ser colocado na missa, né? O padre sempre fala isso quando vai lá pegar a Eucaristia, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que celebrardes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, são vários símbolos, né? Vários símbolos que merecem aqui a nossa atenção. O ato de pedir e partir o pão indicava o sofrimento pelos quais Cristo havia de passar em nosso favor. Alguns pensam que a expressão "isso é o meu corpo" significa o pão e o vinho, como se eles estivessem se transformando no corpo e no sangue de Cristo efetivamente, né? É importante ressaltar aqui, muitas vezes Cristo se referiu a si mesmo como ele dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, que eram coisas materiais também, tá? O caminho, a porta, e outros exemplos que a Bíblia também apresenta. Isso esclarece que o pão e o vinho não fermentados são símbolos que representam o sacrifício de Cristo. E ao cristão participar, né, dessa cerimônia, da ceia, do lava-pés, ele está proclamando ali ao mundo a fé no sacrifício de Jesus Cristo. E por que os cristãos eles colocam, de forma geral, nas religiões cristãs, de origem abrâmica, né, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo? Então, eles colocam o sacrifício de Cristo porque, para os cristãos, de forma geral, o sacrifício de Cristo é o que representa a salvação. O homem não consegue salvar a si mesmo, então ele necessita de um Deus sem pecado, por isso o sacrifício de Jesus. Um outro texto aqui que eu quero pegar aqui, professor, é Mateus 26, 29. Não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber convosco no reino do meu Pai. Ele está se referindo à volta de Jesus Cristo aqui, né? E aí depois nós podemos entrar assim, especificamente o lava-pés, a Santa Ceia, né? O que significa cada um desses símbolos.
O senhor quer falar alguma coisa, professor? Eu já falei bastante aqui. Não, professor Nildo, acho que aí você tem mais conhecimento, com certeza, né? A cerimônia do lava-pés é bastante conhecida, né? Aham. Inclusive o próprio Papa, né? Sim. Ele acaba fazendo, né, também a prática, né, e outras religiões. Você poderia Uhum. explicar para a gente, então, professor Nildo, a questão do Claro. lava-pés, né, que tem a ver com Então, humildade, com certeza, né? exatamente. Significa humildade, a humilhação de Cristo, mostra a necessidade de purificação, né, da nossa vida. Não é a purificação dos pés, né, mas de todo o ser. Quando Jesus estava lavando, foi lavar os pés de Pedro, por exemplo, né? Os historiadores colocam Pedro como o primeiro papa, né? E aqui nós não estamos falando de religião, tá? Nós estamos colocando. É claro que o assunto é religioso, mas não estamos falando de uma religião especificamente, nós estamos colocando os fatos, tá? Sempre respeitando aqui a religião de todas as pessoas, inclusive o fato de você e o direito de você não ter uma religião também, né? Liberdade. Deus respeita isso e nós temos que imitá-lo. Então, representa a humildade. Ou quando Cristo estava lavando os pés de Pedro, ele disse: Senhor, mas eu não sou digno de lavar nem os seus pés, e o Senhor vem me lavar os pés? Jesus disse para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Ele disse: Senhor, não só os pés, a cabeça, o corpo inteiro me lava, porque eu quero estar ao seu lado, né? Então, o lava-pés significa humildade. É quando você se abaixa e lava os pés ali do seu irmão. Geralmente é aconselhado quando se vai participar da Santa Ceia. Olha, você tem algum problema com seu irmão, com alguém que não está aqui presente? Hoje, né, com o celular, você pode, inclusive, olha, estou ligando para você, porque eu vou participar da Santa Ceia. É um ato de humildade. Eu quero humildemente pedir aqui desculpas para você, porque eu falei alguma coisa. Então, geralmente se indica, né, que se faça assim um gesto de humildade, peça perdão, né? E nós não somos mais do que absolutamente ninguém, né? E o maior é aquele que serve. Então, por isso que Jesus disse também, né? Vós não sois meus servos, porque o servo não sabe nada do seu senhor, mas vós sois meus amigos, porque eu reparto com vocês. A cerimônia do lava-pés tem esse significado, professor. Ah, muito interessante e reflete a humildade e o perdão, né, professor Nildo? Elementos Com que são certeza. importantes, né, diante da violência do mundo atual, né? Coisa muito Sim. importante nos dias atuais, né? E, professor E a Nildo, Santa Ceia. Pois não. e quanto os elementos pagãos da Páscoa, professor Nildo? Também tem alguns elementos, né, que aconteceram no Tem, desenvolvimento, né, tem da bastante. história da humanidade, né? Aham. Então, o cristianismo, em geral, durante o processo de conversão dos povos germânicos pagãos, também Uhum. acabou se apropriando da cultura dos povos, né? Claro, as culturas se intercalam, né? A Uhum. Páscoa, né, sobretudo no hemisfério norte, possui algumas associações com essas tradições que são pagãs, né? Sim. Alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto à deusa germânica Eosterne, também chamada Deostara. O Uhum. termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, muito provavelmente tem origem com base nessa deusa, né? Easter, o termo inglês para Páscoa, né? E Ostern, termo alemão para Páscoa, são mais ou menos Uhum. semelhantes, né? As festas que aconteciam entre os povos germânicos e celtas para a deusa eram realizadas na mesma época da festa cristã, né? Com a Uhum. cristianização desses povos, a tradicional festa pagã misturou-se com a comemoração cristã. E aí que se atribui os símbolos da Páscoa, né, que a gente falou anteriormente, como a questão do coelho e os ovos, que são tidos como elementos pagãos, né? Entende-se que os ovos e Exato. coelhos eram entendidos por povos na antiguidade como sendo símbolos da fertilidade, né? Então, à medida em que Exato. esses povos foram cristianizados,
Esses elementos, por óbvio, foram incorporados, né, à festa cristã. A tradição de enfeitar os ovos e escondê-los teria chegado à América por meio dos imigrantes alemães no século XVIII. Seria isso, professor Nildo Moraes? Exatamente. A origem dos coelhos, ela é assim, bem antiga e é cheia de lendas, né? Alguns autores eles apontam que os anglo-saxões, que posteriormente se tornaram os ingleses, né? Eles teriam sido os primeiros aí a usar o coelho como símbolo da Páscoa. Algumas fontes colocam como também ao culto da fertilidade, que o senhor mencionou aí, que eram celebrados pelos babilônios, né? E depois, com o Egito, a partir do século VIII, foi colocado, introduzido nas festividades da Páscoa, um deus teuto-saxão. Ele tinha origem germânica e inglesa, né? Era um dos deuses para representar aí a fertilidade e a luz. E a figura do coelho associada aí ao ovo da Páscoa, né? Ele é colocado como símbolo da própria vida, né? Embora aparentemente morto, né? O ovo contém uma vida que surge repentinamente, e esse é o sentido para a Páscoa, né? Após a morte vem a ressurreição e a vida, e a igreja do século VIII, né? Adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. E tem outros símbolos também, né? Assim foi o significado originalmente pagão, né? Também tem pilhas de ovos coloridos, começaram a ser benzidos, né? Antes das distribuições aos fiéis aí. Em 1215, professor, na Alácia, na França, surgiu a lenda de que um dos coelhinhos da floresta foi o animal escolhido para levar um ninho cheio de ovos a um príncipe, né, que estava doente. É uma lenda, né? E ainda hoje você tem o hábito de presentear amigos com ovos de Páscoa, né? E não mais com ovos de galinha, né? Mas de chocolate. A ideia principal da ressurreição, renovação da vida, foi perdida de vista, mas os chocolates não. Eles continuaram sendo supostamente trazidos por um coelhinho. Outro ponto importante aqui, né, que é um outro símbolo, professor, que é o peixe, né? O peixe já voltou, já é mais voltado para o lado do cristianismo, né? Uhum. Ele foi adotado pelos primeiros cristãos, em grego a palavra peixe, que tinha o símbolo da confissão de fé, e ele significa Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. O costume de comer peixes na Sexta-feira Santa está associado ao fato de Jesus ter repartido esse alimento entre o povo faminto quando ele fez a multiplicação dos pães, né? A tradição apresenta aí a ideia de não comer carne na Sexta-feira Santa por causa do sangue derramado por Cristo em nosso favor, né? Por isso teria aí a Santa Ceia e o vinho, suco de uva, né? Representando o sangue de Cristo, né? Perfeito, mestre? Muito bem, professor Nildo. Então, explicou, muita gente não come a carne, mas não sabe o motivo, né? Você acabou de explicar o motivo histórico, né? Ou seja, uma coisa é muito importante e interessante. E, professor Nildo Moraes, uma coisa que todo mundo fala e muitas vezes algumas pessoas não conhecem é a questão da Semana Santa, né? Uhum. Então, o que seria isso que é conhecido como a Semana Santa? A celebração Então, que ocorre. Ah, sim, pois não, professor. não, por favor. Elisana, boa noite, tudo bem? Chegando tarde, mas assistindo está ótimo. Seja muito Oh, bem-vinda. que ótimo, né? Então, olha só, professor Nildo Moraes, Semana Santa, celebração que ocorre no domingo de Páscoa, encerra a Semana Santa, né? Uhum. Período no qual são relembrados todos os fatos históricos que levaram à crucificação de Cristo, né? O início da Semana Santa acontece no chamado Domingo de Ramos, dia Uhum. marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém, né? Durante essa Exato. semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a Última Ceia, que aconteceu durante a Quinta-feira Santa, né? Exato. Na Última Ceia, Cristo reuniu-se com seus discípulos pela última vez e celebrou com eles, né? Nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que acontecia com ele, a traição que seria cometida por Judas Iscariotes,
a negação de Cristo por Pedro. Na Quinta-feira Santa, costuma-se realizar o tradicional rito de lava-pés, que acontece em memória do ato de Jesus lavar o pé de seus discípulos. Você teria algum comentário, professor Nildo? Eu gostaria de comentar sobre a ceia em si, professor, porque tem um texto após a Santa Ceia, né? Qual a importância disso? Nas palavras do próprio Jesus, a ceia significa, então, a libertação do pecado, né, através do sacrifício de Cristo, significa também estar em comunhão com Ele. Se o senhor analisar, todos os discípulos estavam ali, né, e, sobretudo, um antigozo dos salvos, né? Por isso Jesus disse, não bebereis do fruto da videira. O que é o fruto da videira? O suco da uva, né? Até aquele dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, olha, eu estou celebrando aqui, como o senhor mencionou, com vocês essa última Páscoa, e beberemos novamente, mas em um momento muito especial, quando eu retornar, que significa, né, a ressurreição de Cristo, ela é a principal, como eu poderia colocar assim, a Páscoa representa a morte e ressurreição de Cristo, né, para os cristãos. E através do sacrifício de Cristo que nós alcançamos essa salvação. E como ele prometeu aqui, né, Mateus 26, 29, voltar e beber junto com os discípulos, novamente naquele dia, então essa é o significado da Santa Ceia, né? Cada cristão, né? Cuidado com os costumes pagãos, né? Sempre tentam driblar aí alguns princípios bíblicos, né? Perfeito, professor? Perfeito, professor Nildo Moraes. Dando continuidade, na noite da Quinta-feira Santa, Jesus Cristo foi preso e no dia seguinte condenado e açoitado, né? Na Sexta-feira Santa ainda são relembradas a crucificação e morte de Cristo, utilizando como base narrativa bíblica a prisão de Cristo que aconteceu enquanto ele estava no Getsemane, né? E se deu por meio da traição de Judas Iscariotes. Em seguida foi julgado e condenado. No processo de crucificação, Cristo foi torturado e finalmente crucificado em uma colina chamada Gólgota. O sábado após a morte de Cristo e antes de sua ressurreição é conhecido como Sábado de Aleluia. E o domingo de Páscoa é exatamente o dia da ressurreição de Cristo, né? O grande paralelo entre a celebração judaica e cristã está no fato de que a crucificação e ressurreição de Cristo aconteceu na mesma época em que era celebrada a Páscoa judaica. É isso mesmo, professor Nildo? E um pouco antes da celebração, qual que era o costume do governador, né, do prefeito de Pilatos? Ele sempre dizia, né? E aí vai um outro fato interessante. Alguns historiadores colocam o nome de Barrabás, que foi o que foi apresentado, né, por Pôncio Pilatos. Olha, quem vocês querem que eu solte? Jesus, o Cristo ou Barrabás? Por que ele fez essa distinção? Alguns historiadores apontam que o nome de Barrabás também era Jesus. Alguns historiadores apontam que o nome dele também era Jesus. Isso não existem algumas divergências, então por isso que ele fez. Qual Jesus vocês querem que eu solte? O Cristo ou o Barrabás? E qual era o costume? Na Páscoa, libertar um preso. Então, aconteceu exatamente, não por obra do acaso, né? Eu sou cristão, então eu acredito que Deus, ele programa as coisas, né? Ele não deixa as coisas ao acaso. Então foi tudo bem planejado por Deus, digamos assim, falando de uma forma bem simples, viu, professor? Claro. Para que todas as pessoas possam entender, né? Falando de forma bem transparente. Então, sim, aconteceu bem na época da Páscoa, por isso que foi libertado a Barrabás, né? E até hoje, existem muitas excursões para fazer a chamada Via Dolorosa,
que é o caminho que supostamente Jesus havia percorrido, né? Existem muitas caravanas que vão a Jerusalém e tem, nas placas das ruas, tem a Via Dolorosa. Não se sabe exatamente se foi exatamente naquele percurso, né? Isso foi há mais de 2000 anos atrás, as cidades já foram subterradas várias vezes, né? Mas, sim, foi exatamente nessa época. Muito bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta, claro, né? Claro. Professor Nildo, seria interessante falar um pouquinho, né? O significado de cada dia da Semana Santa, né? Se é uma semana, tem aí os 7 dias, né? Então, começando pelo chamado Domingo de Ramos, né? Marca o início da semana, é uma data de natureza festiva, né? Celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, conforme nós falamos anteriormente, né? O momento em que ele foi recebido de uma maneira bastante querida pelo povo, né? Nesse dia, a missa de Ramos, promovida pela Igreja Católica, tem início nas ruas das cidades com uma procissão, né? Os fiéis costumam levar à procissão ramos de palmeira e outras árvores. Durante a procissão e a missa, os ramos são abençoados. Segunda-feira Santa. Após dormir em Betânia, Jesus e seus discípulos voltaram a Jerusalém. Nesse dia, Jesus expulsou os mascates e compradores que faziam negócios dentro do templo de Jerusalém, né? E nesse mesmo dia, Jesus curou os cegos e os doentes que estavam no templo, né? A Segunda-feira Santa precede os momentos mais importantes da semana. Terça-feira Santa. Conforme a Bíblia, terça-feira, Jesus retornou a Jerusalém e foi confrontado pelas autoridades religiosas do templo, que estavam irritados pelo fato de Jesus se colocar como uma autoridade espiritual. As conspirações contra Jesus são cada vez maiores e houve até uma tentativa de prendê-lo. No final do dia, Jesus foi com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, onde profetizou sobre o juízo final e o fim dos tempos em seu regresso. Quarta-feira Santa. Não há na Bíblia informações sobre o que fez Jesus nesse dia. Pode ser que ele tenha permanecido em Betânia, próximo a seus amigos, Lázaro, Maria e Marta. Lembremos que um dos milagres mais conhecidos é a ressurreição de Lázaro, acontecida tempos atrás. Nas paróquias do Brasil, esse dia é marcado pela procissão do encontro, que reconstrói de maneira simbólica o encontro entre Jesus e sua mãe Maria durante a Via Sacra, Via Crucis. Na procissão, os homens partem de um ponto da cidade, carregando a imagem do Nosso Senhor dos Passos. As mulheres partem de outro ponto, carregando o andor de Nossa Senhora das Dores. Num determinado momento, as procissões se encontram. Queria comentar alguma coisa, professor Nildo? Durante essa semana, lógico, foram semanas que Jesus já começou ali, né, a sentir que o dia determinado estava para acontecer na Santa Ceia, quando ele disse essas palavras, né? Olha, vocês não beberão esse cálice, não beberão vinho, até que eu venha naquele dia. Naquele momento, naquela ceia, ele disse, um de vós há de me trair. E conforme foi se passando os dias próximos a acontecer, houveram algumas coisas que marcaram bastante, assim, né? Principalmente quando ele estava ali no Getsemane, quando, naquele momento, ele estava carregando todo o peso dos pecados. Esse foi o objetivo de Jesus ter vindo, morrer em nosso lugar.
né? Por isso o significado da Páscoa. E conforme foi se passando, faltando poucos dias, e o ápice ali no Getsemane, pouco antes dele ser preso, vou me concentrar mais nesse momento, que é o que faz toda a diferença para nós, né? Então, ali, de acordo com a própria Bíblia, isso foi comprovado já cientificamente, pelo estado de angústia, quando a Bíblia relata que ele estava suando gotas de sangue, a angústia, e ele, naquele momento, estava precisando dos discípulos, né? Em vários momentos ali, olha, vocês não conseguiram ficar uma hora comigo em oração, em contato, em comunhão? Então, nesse momento que antecede ali, tem alguns escritos, né? Que aí são suposições, né? Quem estava lá presente pode ter relatado, e acontece geralmente aquele telefone sem fio, né? Mas ele estava lá sozinho e estava... acontece algumas distorções aí. O importante é, durante a semana, acontecimentos envolveram ali a cada dia mais o ápice do principal objetivo. Na quinta-feira, quando ele disse, um de vós há de me trair, todos os discípulos perguntaram, né? Mestre, sou eu? Mestre, sou eu? E o mais interessante, alguns pontos que eu gostaria de destacar. Ele disse, aquele que eu colocar um bocado da sua boca, um pedaço, né, de pão a sua boca, esse há de me trair. E ele foi e entregou para Judas. Mas eles estavam ali tão atônitos, os discípulos, que eles nem percebiam isso, né? E quando Jesus foi ao Getsemane, algumas coisas ali marcam bastante. Primeiro, quando chegaram para eles e perguntaram, né, quem é Jesus? E aí Judas é aquele, e ele também disse que era ele. E ele coloca algumas palavras, né? Poxa, mas eu estive na cidade falando abertamente, por que vocês vêm até este momento? Mas também a Bíblia relata tamanha angústia em que muitas pessoas podem pensar, então ele estava fraquejando ali naquele momento, quando ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali naquele momento, como cristãos, nós acreditamos que Jesus foi afetado pelo pecado. Por que afetado? Porque afetado e não infectado. Afetado é diferente de infectado. Eu vou explicar a minha linha de raciocínio. Ele foi afetado porque ele sentiu angústia, e o pecado, de acordo com Isaías 59, versículo 2, diz que os pecados causam separação entre nós e Deus. Então, ali ele estava sentindo a separação que o pecado causa. Ele sentiu toda a angústia, o peso do pecado, o que o pecado faz, a separação de Deus. Então, por isso a importância desse ápice que eu quis me concentrar um pouco mais aqui, professor, que aí faz toda a diferença para nós cristãos. Ele foi afetado pelo pecado. Por que afetado? Porque ele sentiu ali a separação de Deus. E porque ele não foi infectado? Porque ele não pecou. Ele pagou por algo que ele não fez. Ele foi afetado pelo pecado porque ele pagou por algo que ele não fez. Mas por que ele não foi infectado? Porque ele não pecou. Né? Então, isso faz toda a diferença aí, nesse momento especificamente. Espero que eu não tenha fugido muito aí da... Mas eu achei importante claro, com certeza. Esse ápice aí, né? Tudo combinou a cada dia, como o professor colocando aí o que foi acontecendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? E todos esses momentos, Jesus pode ter passado, por exemplo, na quarta-feira, passado um pouco de tempo com Marta, Maria e Lázaro, isso pode ter acontecido. Por quê? Porque eram pessoas mais chegadas a ele, né? Por que nós podemos pensar isso? Porque foi uma das poucas vezes em que a Bíblia relata ali que Jesus chorando por causa da morte de Lázaro. Então, ele era muito próximo, né? Então, por isso ele pode ter ficado, preciso dos meus amigos aqui. E isso é importante, porque Jesus, mesmo sendo Deus, aqui vai só uma pequena, assim, bem pequena, tá? Uma amostra do amor de Deus. Quando
quando nós nos sentimos assim tristes, oprimidos, Jesus acredita mais em nós do que em nós mesmos, porque quando ele precisou, ele recorreu aos amigos dele, não somente nessa quarta-feira, possivelmente, como aos discípulos, né? Então, Deus acredita na gente, Jesus acredita na gente, acredita em mim, no Senhor, em todos nós. Vou ler um comentário aqui, professor, pode ser? Pois não, Elisana, professor. pode ser? Claro. Interessante lembrar dos eventos que antecederam a morte de Jesus. Os sócios pensaram no seu imenso amor, pois ele sabia o que aconteceria. E mesmo assim não foi exatamente, foi por isso que eu quis colocar aí, Elisana, esse momento, né, que estava antecedendo a preparação pessoal dele, sabendo da separação, né? Então, e também, professor, podemos colocar assim um pequeno ponto que também é crucial e importante, aí já coloca mais para o lado teológico e do cristianismo, da morte e da ressurreição. Tem um ponto-chave aí muito importante. Pode ser? Claro, professor Nildo. O que eu queria comentar aqui, pessoal? Queria comentar o seguinte. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, certo? Não temos dúvida com relação à historicidade disso. Mas, como eu disse anteriormente, ele foi afetado e não infectado pelo pecado. Nós acreditamos que Jesus morreu em nosso lugar, perfeito, e não cometeu pecado. Em outros pontos, a Bíblia relata que ele nunca utilizou do poder dele em favor próprio, mas sempre em favor das outras pessoas. E se alguém quiser participar e responder essa pergunta, por que foi necessário um anjo ir até a porta do túmulo e falar para Jesus: Filho do homem, Jesus, teu pai te chama? Por que foi necessário isso? Será que Jesus não é a vida? Em outros momentos ele não disse a sua ressurreição, a vida. Ele não fez porque exatamente não usou do poder dele em favor próprio, em benefício próprio, porque ele estaria descumprindo aquilo que ele mesmo disse na Bíblia, né? Que a ressurreição só vem através de Deus. Então foi necessário um anjo descer e dizer: Jesus, sai para fora, teu pai te chama. Mostrando assim que a vida, mesmo Jesus, naquele momento, ele, como humano, ele necessitou, então, da ordem do Pai, para que ele não simplesmente ressuscitasse por ele mesmo, repetindo a todos aqueles que, através da ressurreição dele, farão parte da ressurreição também. Muito bem, professor Nildo. E para a gente concluir, né, o Sábado Santo, né? Entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol do sábado, não ocorrem celebrações em comunhão. O Sábado Santo também é chamado de Sábado de Aleluia, é o dia em que Jesus Cristo jaz em seu túmulo, né? Por isso, o sábado é dedicado à oração e à meditação, à espera da ressurreição. E o domingo de Páscoa, né, finalizando, o domingo da ressurreição é um dia de alegria para os cristãos, né? Foi nesse dia que, segundo a Bíblia, Jesus ressuscitou e fez ao menos 5 aparições, uma delas para Maria Madalena e para outros discípulos, né? O domingo é o dia em que os cristãos anunciam a verdade de que Cristo venceu a morte, indicando que um dia também serão salvos. Páscoa é a palavra de origem hebraica, que significa passagem. A Páscoa cristã comemora a passagem de Cristo do mundo dos mortos para a vida. Assim, Cristo venceu a morte e adquiriu a vida eterna a todos que creem nele, professor Nildo Moraes. Exatamente. Como eu falei anteriormente, pessoal, nós não estamos falando de uma religião especificamente, né? O professor Samuel, eu nunca perguntei para ele, para o professor Samuel qual a religião dele, porque as pessoas têm que ter a sua, claro, liberdade. Nós conversamos, falamos sobre religião, mas eu nunca perguntei para ele qual que é a religião dele, se ele vai a alguma igreja, nunca perguntei nada, mas nós falamos de Deus.
Isso é interessante. Falarmos de Deus para as pessoas e independente da sua religião, né? É claro que haverá algumas decisões que serão necessárias, mas aqui nesse momento nós estamos apresentando para vocês o significado da Páscoa. Não é coelhinho da Páscoa, que coelho não coloca ovo, muito menos de chocolate, mas foi incorporada, como nós falamos, foi-se aproveitado algumas datas comemorativas para, talvez, quem sabe aí, fazer o PIB daqueles países crescerem, aproveitar essa data que o povo estava mais, digamos assim, com o coração mais, digamos, mais amolecidos, os filhos pedem alguma coisa, também o Natal, né, que nós falamos, né, no final do ano nós falamos, em dezembro nós falamos sobre o verdadeiro significado do Natal. E é isso, pessoal. Sugiram aí algum tema que vocês gostariam que nós falássemos. Importante, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscrever. Nós temos 2 canais de aula, um canal de educação, professor Nildo Moraes e professor Samuel Merbach. Estamos fazendo essa live hoje neste canal por ser um tema que envolve um pouco da religião, né? E é um momento muito importante, uma data comemorativa muito importante. Então, por isso resolvemos fazer aqui nesse canal. Obrigado, Elisana, por ter assistido, né, participado aqui da live. Sempre que puder, pode prestigiar, compartilhar, comentar à vontade. Professor, deixo com o senhor aí as palavras finais aí de hoje. Então, professor Nildo Moraes, agradecemos, né, a todos os amigos que nos assistiram, que vão nos assistir a posteriori, né? E hoje nós falamos de uma das datas mais importantes da humanidade, com certeza, né? Sim. Então, eu me despeço de todos e agradeço, né, pela oportunidade aí de mais uma live. Muito obrigado, professor. De nada, e até a próxima quarta-feira, pessoal. Vamos anunciar aí qual será o tema da próxima live. Grande abraço, bom restante de semana. Desde já, feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos e até a semana que vem. Até mais.